Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que me prometeu hoje, antes de começar o programa, que, claro, as coisas mudam, tem uma série de fatores que influenciam nisso, mas a vontade dele de nos acompanhar para a Grécia o ano que vem, não esse, né? Esse ele tem outros compromissos. Mas tá aí, como é que você está? Tudo bem? Super bem, isso que é o mais importante. Quando eu vejo que está todo mundo bem, a gente se sente bem, né? Principalmente quando a gente fica feliz contra aquelas pessoas que a gente quer bem, né? Que a gente quer bem a todo mundo. Mas quando essas pessoas dão o retorno, que elas estão bem, como é o caso de uma coisa que eu quero, antes de começar o programa, citar aqui e dar o nome, inclusive, eu recebi recentemente um e-mail da Richelle. É um depoimento maravilhoso e que me deixou, e ao Jorge também, porque eu compartilhei com ele, extremamente feliz, né? Porque ela viveu uma situação difícil e passa-nos um depoimento muito gostoso, muito gratificante. E eu gostaria que o Jorge comentasse isso. Nós mandamos aqui um fraterno abraço para a Richelle, que você esteja cada vez melhor. Dela. Isso, o marido da Richelle, que eu não lembro o nome, me perdoem aqui. Ela não colocou na mensagem. Não? Então tá. Então, para você um fraterno abraço, é um prazer ter você conosco. Você nos deixou muito bem também com aquilo que você nos escreveu. Então, aquela diferença, assim, como é que você está? Assim, você está super, ou excelente, ou espetacular, não tem plano B, né? Só essas três alternativas. E quando a gente vê uma história como a que a Richelle contou, que ela teve a gentileza e a oportunidade de compartilhar com a gente, né? Então, assim, é motivo de felicidade, porque você vê o ser humano emergindo da sua própria vida, né? Assim, sabe, tem aquelas batalhas do dia a dia, tem aquelas gigantescas batalhas que foram feitas para serem vencidas, né? E então, quando a gente sabe de alguém que deu conta do processo, e é um muito processo isso, né? assim, antiquíssimo, que vem e se manifesta, e aí tem todo um embate, então é motivo de alegria para a gente, com quem ela teve a gentileza de compartilhar, mas para as pessoas como um todo, né? Porque a vida é isso, é vencer todas as grandes batalhas secretas de cada dia, né? Então, muito obrigado, Richelle. Isso, independentemente do que está escrito no e-mail, o importante é isso que o Jorge enalteceu. O importante é você estar bem, o importante é que as outras pessoas que sofreram um processo igual ao seu, e também nós temos outros, ao longo desses anos todos, nós temos tido depoimentos similares, e isso já bastaria para como é que se diz? Para justificar esses 15 anos de vida inteligente. Isso é verdade. Sensacional, gratificante e muito bom da gente saber que a gente pôde ser instrumento do bem-estar de alguém. Às vezes eu vejo você daí ficando assim, não reclamando, numa posição assim de quase tristeza, porque você pensa que o que você faz aqui não tem a repercussão que você gostaria, né? Mas ao longo desse período, não é sempre que você me retransmite os e-mails, né? Não. Mas às vezes quando você manda, então, e não é só o conteúdo, né, a narrativa, mas é o quanto a pessoa teve que abrir a alma para escrever aquilo. E para abrir a alma dessa maneira para um terceiro, tem que ter aprendido tudo de fraternidade. Isso é bacana. Tem que ter aprendido tudo de fraternidade. Então, se a gente contribui para que esse processo aconteça em pelo menos um ser humano, já vale 15 anos de vida. Pode ter certeza. Isso é então, muito bom. Eu agradeço, sabe? Muito obrigado. Mais uma vez, isso, muito obrigado mesmo. E que você fique bem, cada vez melhor. Bom. Não, que você fique espetacular. Espetacular, isso aí. Bom, o problema não. O tema que se apresentou para hoje é por que você é diferente.
Estranho, né, o título? Eu sou diferente, você é diferente? Por que você é diferente? Nós somos diferentes? E aí, você já começa com essa... Nós somos diferentes, seu Jorge Antônio Ouro, ou não? Sim. É mesmo? Eu gosto. Já mudou de cor, ó, ruborizou. Esse sim eu já gosto. Você tem que controlar o ponto da afirmação na linha cronológica. Então, Porque que negócio é esse? Se você pensar bem, nós somos diferentes, né? Cada ser é único. Então, não sei. Vamos lá, vamos desenvolver a conversa aí. Vamos ver onde a gente chega. Por que você é diferente? Então, primeiro, do ponto de vista etimológico, o diferente é de diz é distância, ferre levar. Então, diferente é aquilo que está afastado, aquilo que foi levado para longe, né? Tem um aspecto do que se busca ao tentar ser diferente, que pela falta de consciência do que seja ser diferente, isso é utilizado quase como um argumento para não nos tornar diferentes, né? Então, é aquilo que se busca muito na atividade social hoje no mundo, né? Ser diferente para você não se misturar com os outros. Então, quando você quer fazer alguma coisa para chamar atenção, você fala assim, não, mas isso aqui é exclusivo. Isso aqui é só para alguns. E aí, se é exclusivo, se é só para alguns, eu quero porque eu não quero ser igual aos outros, né? E aí, então, as coisas, quanto mais extravagantes, quanto mais dispendiosas, quanto mais espalhafatosas, mais únicas elas são do ponto de vista de consumo, né, de desejo. E então isso funciona como um imã, porque a pessoa, por não compreender a origem do impulso da diferença em si, ela tenta resolver a questão de ser diferente alimentando desejos. Então ela pensa que ter desejos diferentes ou desejos difíceis a faz diferente. E não, né? Porque daí, quanto mais você se submete aos desejos difíceis pensando ser diferente, mais desigual de si mesmo você fica. Porque você deixa de ter aquela diferença construtiva, né, e desaparece dentro do teu mar de desejos. Isso é uma destruição da individualidade. E onde a gente é diferente, vamos dizer, realmente é um tema interessante, muito interessante esse tema, porque... Porque em maior ou menor escala, todos nós nos sentimos diferentes. Sim. Então você vê assim, eu sou diferente, eu me sinto deslocado, eu não me enquadro nesse mundo, não sei se eu sou louco, mas eu penso tão diferente. Então, cada um, baseado no conteúdo da sua mente concreta, tenta qualificar de uma forma esse estado, né, que ainda está por ser descoberto em cada um, de maneira geral, né? E aí funciona quase como se fosse assim, ser diferente é um pecado, porque eu me sinto meio louco, porque eu sou diferente, eu não consigo gostar do que os outros gostam, então qualquer coisa que todos façam, ou que um grande grupo faça, e que você não gosta daquilo, ou não tem simpatia por aquilo, ou empatia, daí então você acha que você é diferente, e aí o achar que é diferente tem dois caminhos, né? Ou você acha que é diferente e isso é ruim, sim, né? Te coloca numa condição de submissão ou de inferioridade, ou você acha que é diferente e isso aí te coloca numa condição de superioridade. As duas coisas estão erradas. Exatamente, isso, né? Que eu falo, o ego exacerbado. Perguntando assim, você é melhor ou você é pior? Eu não sou nem melhor nem pior, eu sou diferente. Tá, tudo bem, mas diferente como? Né? Diferente não é ter uma falsa... para si mesmo uma falsa sensação e nem dar a falsa impressão de como é que é quando a pessoa não é arrogante? Humildade. Então, ser diferente não é uma falsa sensação nem passar uma falsa impressão de humildade. Não, isso é só fingimento, mais nada, né? O ser diferente é ter a consciência do que é estar diferente, né? E isso... Mas para sermos diferentes, nós temos que ter um parâmetro de comparação. O que é
o que é o usual, o contumaz, o normal, e o que é o diferente, o que difere. Já diz isso aqui. Onde a gente pode... Que parâmetro a gente pode usar para fazer uma análise que assim, de que a gente é diferente? Ou por que a gente é diferente? Vamos pegar a imagem de uma pirâmide, né? Tá. Quanto mais em direção ao topo, mais iguais, tendendo à unidade. Quanto mais em direção à base, mais desiguais, tendendo à pluralidade. Boa. Ou, quanto mais em direção ao espírito, mais igual. Quanto mais em direção à matéria, mais desigual. Então, para se sentir diferente nesse conceito que a gente tem hoje de diferente e buscar essas diferenças, é porque está atolado na matéria mais densa possível. Porque hoje veja só, muito interessante mesmo esse tema. Porque eu olho para alguém assim, olha, ele é diferente, mas a gente não sabe por que a gente acha que ele é diferente. Ou porque olha, eu tomei isso aqui, tomei um floral e estou começando a me sentir diferente. Mas eu não sei nem o que é essa diferença. Ou eu estou me sentindo melhor. Então, eu acho que esse diferente é complexo. É complexo essa diferença, vamos dizer. Não, é simplexo. Simplexo? Então, vamos lá. Mas eu acho curiosíssimo. Simplexo não existe. Não existe. Não, foi criado agora. Isso aí. Foi pego, é uma brincadeira. Foi pego aqui. Não vamos dizer que estou inventando coisas só para brincadeira. Onde começa a diferença? Então, tudo a gente tem que analisar racionalmente, né? Sim. Para que a gente consiga fundamentar ou fornecer elementos para decidir, pensar, meditar a respeito, para então chegar à compreensão. Então, quando a gente inicia esse momento evolucional, né, na Terra, então a gente teve as duas primeiras raças, elas não tinham corpo físico, né? A gente já conversou várias vezes, né? Que daí na tradição são designados como raça bórea e hiperbórea. E era uma humanidade em evolução, não tinha corpo físico como a gente conceitua hoje de corpo físico, né? E é por conta da etapa anterior de evolução não ter terminado as 7 fases, como faltou 2 para terminar lá, então veio 2 para ser terminada aqui agora. O primeiro ser que teve corpo físico denso é o que na tradição também se chama de lemurianos, né? Então, aqueles seres ciclópicos, né, com a compleição física completamente diferente, com a consciência rudimentar focado no sistema neurovegetativo, como se fosse vegetal, né, ou misto para animal, e vai se desenvolvendo a raça lemuriana. Acontece que, como é um processo de descida na matéria, há que se ter, então, se criar meios de comunicação com esse mundo da matéria para compreender e ver o que acontece. Então, começa a se desenvolver os sentidos, né? E para que isso aconteça, esse ser ele tem que ser consolidado, ele tem que receber todos os atributos daqueles que os antecederam. Então, para formar essa criatura que a gente conceitua hoje como humano, o primeiro grupo de antigos que vai interferir, ou aqueles que existiram antes da gente em termos de hierarquia, é o que a gente chama de pais lunares, né? Os Pitris Barishadis. Então, eles pegam esse ser que tá gestado, que está pronto, e que é pouco mais do que um animal, não é? E aí infundem nesse ser o que a gente conceitua hoje como duplo etérico, né? Que é o corpo vital. E isso, então, provê um choque, né? Nesse momento evolucional. Peraí, nós já falamos em um programa, isso aqui é importante. Já falamos em um programa recente sobre os 7 corpos, né? 7 planos. Essa é a gênese deles. Sim, então só uma ideia que me veio.
Então eles não vieram com 7 planos. Como é que é? Eles chegaram? Não. É o que você acabou de dizer do duplo etérico agora. Sim. Então quer dizer, os primeiros ali não tinham nem isso. Não, tá. A humanidade foi construída com o resultado de tudo que antecedeu. Tá. A gente está no quarto momento evolucional, então teve 3 hierarquias anteriores, né? Essas 3 participam para gerar sempre o último. É como uma empresa de tecnologia. Sempre o produto dela é o resultado de todo o expertise que ela tem, todos os saberes, né? Então vamos colocar todos os saberes nessa humanidade viva que vai ser desenvolvida, né? Então o primeiro envoltório que se dá a esse ser, para ele ter capacidade de compreender e viver nesse meio de matéria densa, é o que é o duplo etérico, né? Ou o vital. Após consolidado esse processo do vital, o segundo influxo daí de engendramento que acontece vem através da hierarquia dos solares, né? Dos Agnisvatas, e eles então dão, entre aspas, né? Quer dizer, engendram no ser humano, que já estava com o vital, o que a gente conceitua como astral e mente concreta. Então o ser humano ele tinha mente concreta, astral, vital e o corpo físico. Com esse impacto gigante, né, na matéria, da vinda da consciência concreta, da mente concreta e do astral encapsulado, então há um grande desenvolvimento da Lemúria, no sentido de se apoderar do meio, né? O se apoderar do meio é o seguinte: até nesse momento quando há o influxo da mente concreta e do astral no ser humano, ele ainda não tinha divisão sexual organizada, então eram seres que se autorreproduziam, que está na tradição, né? E aí, a partir de então, com a polarização de prana, surgem os primeiros andrógenos, então masculino e feminino nos mesmos seres. Depois isso vai separando gradativamente, né? Até, assim, começa por volta de 18, vai até por volta de 15 milhões de anos atrás, esse processo de separação. E então, seres andrógenos, dominando a mente concreta, dominando o astral, com o corpo vital organizado e um corpo físico adequado ao momento, então gigantes, né? E aí a Lemúria, então, ela alcança, em termos de civilização, com a consciência da época, um apogeu, e nesse momento o que dirigia a evolução, que era a consciência no sistema neurovegetativo, ela passa para o cérebro espinhal. Então, e uma vez que a consciência passa para o cérebro espinhal, então ele adquire todos os poderes daí do raciocínio, né, da criação das emoções, mas só com uma coisa muito interessante. Ainda eram seres que agiam, mesmo seres poderosos como eram, né? Eles agiam em grupo, então era como se fosse um único ser. Todos os seres eram iguais, todos eram exatamente iguais, não havia nenhuma distinção, né? Até porque não havia nem distinção de homem e mulher. Todos eles pensavam em conjunto, todos eles agiam em conjunto, todos eles compartilhavam sensações. Era uma alma grupo humana, vamos dizer? Era uma alma humanidade, tá, né? E o conceito de realidade que eles tinham, mesmo tendo mente concreta e astral desenvolvido, ainda era etérico. Então a visão deles e a vida deles era no astral, porque eles ainda estavam com um olho só, não tinham desenvolvido os dois, né? A imagem do cíclope, né? Sim. É um lemuriano, né? Então eles ainda viam e viviam no astral. Então a visão etérica, baseada em um ponto só, que é o ajna, e esse tipo de coisa assim. Nesse período, assim, se há um adjetivo para conceituar a humanidade, é inocência, porque eles não tinham a diferenciação entre bem e mal, até porque bem e mal não existia, né?
Quando acontece, então, o passo seguinte da evolução, que seria a individualidade, e aí é que surge a individualidade, né? Já não é mais um atributo dos Agnisvatas, então não são os solares que conseguem dar individualidade. Tem que entrar em ação a primeira hierarquia, a mais antiga hierarquia, né, dos Suras, e os Suras se dividem em Kumara, Makara e Asura, né? E quando então vai ser dado a capacidade para esse ser então se entrelaçar em todos os 7 planos, porque vai ser infundido nele Atman e Budi e Manas abstrato, baseado na vontade, que a vontade é a expressão, assim, é como se Atman, a gente sempre conversa aqui a parte do espírito de cada um de nós, né? Atman é como se fosse a primeira densificação da vontade cósmica, a vontade universal, a vontade divina. Quando se expressa na matéria, o primeiro nome dela é Atman, né? E quando daí essa vontade, né, ela antropomorfizada na matéria sem consciência, ela se transforma em rebeldia. Então a rebeldia é a vontade descontrolada, a vontade instintiva. E a vontade controlada para a humanidade, que é assim, organizada e buscada conscientemente, é a liberdade. Então, por que cada um de nós tem o impulso de buscar a liberdade? Por que a escravidão assusta tanto? Escravidão física, mental, não interessa o que seja. Por quê? Porque a liberdade é inata ao ser humano. Porque ela é a expressão da própria vontade cósmica e do próprio Atman. Quando então vai ser dado para o ser humano o poder da individualização, quer dizer, infundir nele, né, a ligação com uma mônada, e aí aquele princípio e onde surge o eu sou, porque até então o termo eu sou inexistia, porque eu não sou, era o nós somos, né? Nesse momento, então, é que daí essas hierarquias que daí iriam infundir no ser humano a vontade, e aí então a individualidade, que daí tem um nome em sânscrito que é Ahankara, né? Aí a rebeldia celeste, né? Das 3 hierarquias, a primeira e a segunda cumprem com o seu trabalho, da terceira hierarquia, 1/3 cumpre com o seu trabalho, né? 1/3 não, 1/7 cumpre com o seu trabalho e 6/7 não, e esses 6/7 não é que são lançados na matéria, de onde é a origem da queda dos anjos. Então a queda dos anjos acontece quando parte da hierarquia que devia infundir individualidade no ser humano se rebela. Por quê? Porque aquele ser ainda não está pronto. E não está pronto por quê? Porque houve o problema na cadeia anterior, primeira e segunda raça não física, então ele chega meio descompensado, né? Ainda não com a qualidade que deveria ter de domínio da mente concreta e do emocional, e aí então a parte dessa hierarquia se rebela e diz, não, para esses eu não vou dar o poder que eu tenho, né? Eles são lançados na matéria. Então, no momento em que é criada a individualidade, veja como acontece coisa. Então, o indivíduo passa a ser realmente um indivíduo, né, diferente do outro. A diferença acontece nesse momento. Primeiro não física, primeiro de existência, depois física. Daí junto que se consolida a polarização de prana e começa a nascer e surgir homem e mulher, né? Ou seres, homem e mulher não, masculino e feminino, né? Que são conceitos cósmicos, né? E junto com essa infusão no ser humano da individualidade, da diferença entre si, né? E a diferença de sentir, diferença de pensar, diferença de agir, ele passa a moldar seu próprio futuro de maneira independente, surge o conceito de bem e mal. Por quê? Porque foi nesse momento em que houve o não cósmico e a humanidade interpretando esse não vou participar, não vou dar o poder que eu tenho para essa humanidade ainda não preparada, né? Então essa realidade cósmica lançada na humanidade é que começa a criar as diferenças e surge o conceito de bem e mal. Essa é a origem do diferente. Então nós somos diferentes a partir do momento em que
o primeiro ser humano, o primeiro Jiva falou, eu sou. Então aí ele começou a pensar individual, sentir individual, agir individual e aí então moldar e criar seu próprio futuro. Você falou há pouco, quando você estava falando da formação aí dos lemurianos, alguma coisa assim, você falou em mônada, né? Era uma mônada. Nós já fizemos um programa específico sobre mônada. A minha pergunta existem diversas mônadas. Nós todos que estamos hoje aqui no planeta, somos oriundos de uma única mônada ou não? Não, nós somos de várias, né? Só que essas várias, elas tendem a um. Tendem a um. Esse um é o conceito de divindade. Tá. Então, mas são diversas mônadas. Sim, são. A gente conversou outro dia, segundo a tradição oculta, então, nesse momento, nesse ciclo até findar, 777 bilhões de unidades existenciais vão ter que passar pela experiência da matéria. Sim. Nós estamos com 7 bilhões vivos, né? Sim, mas hoje. Mas fora os que já passaram e mais os que estão por vir. Então, a gente não tem ideia de quantos são esses seres. Agora, a pergunta mais específica convivem mônadas passadas aqui conosco ou não? Não, a passada é o mais antigo. É o mais antigo. Lógico. E mesmo entre nós, entre a humanidade Jiva, tem aquele que é antiquíssimo, antigo, novo e tem um recém-chegado. Né? E como é que você percebe isso? No nível de consciência de cada pessoa. Então, o nível de consciência, ele está ligado diretamente à idade de cada um, ao número de experiências de cada um. Número de experiências e como eu usei a experiência, né? Que a gente pode começar os dois ao mesmo tempo, né? E aí cada um, através do seu livre-arbítrio, toma as ações, as decisões que melhor lhe convém, e isso vai causando uma diferenciação e um avanço não, né, em cada um. E voltando agora, focando no diferente, eu vejo todas as vezes que a gente vê alguma coisa diferente, a gente fala isso é diferente, ele está diferente, ela está diferente, esse diferente sempre tem um aspecto positivo. Nunca tem um aspecto ruim, ele está diferente ou tá ruim, ele está diferente. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, esse diferente é sempre para o bom. Sempre para melhor. Para melhor. Por outro lado, a individualidade é um negócio bacana, como você disse, a diferença... Que não pode ser egoísmo. Exato, né? Claro, bem. Até porque existe uma diferença muito grande entre a individualidade que é divina e a personalidade que é humana. Perfeito. Persona, a máscara do teatro, é aquilo através do qual o som ecoa. Quem fala através da persona? A individualidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele é muito individualista. É um uso errado da expressão, né? E também fala, ele é egoísta. É um uso errado da expressão. Qual seria o apropriado? Ele é personalista. Personalista, tá? Seria a palavra correta. Sim, porque o ego é a parte divina, o imperecível. O indivíduo é a parte divina, o imperecível. O que é perecível, o que é moldável, o que está lutando pela sua perenidade é a persona. Então, o personalista é aquele que faz tudo em função da sua própria máscara, né? E ele, assim, é impossível o individualista ser ruim, porque individualista é aquele que está unido consigo mesmo. Sim. Né? O egoísta é aquele que está ligado com o seu próprio ego. Então, como no indivíduo, como no ego, não existe sequer o conceito de mal, de feio, de mal com U, mal com L, então nem de erro, né? Então é impossível, se a pessoa estiver idêntica à sua individualidade, se a pessoa estiver idêntica ou identificada com o seu ego, que ela sequer tem em si o conceito de não fraternidade, antipatia, de mal, de ruim, de erro, essas coisas assim, né? O que acontece é que daí hoje, pela incompreensão do que é o conceito da individualidade é o máximo conceito da manifestação da divindade na matéria. Então, como é que a divindade se atira na matéria mais profunda, né? Através da individualidade, né? E ela dá o conceito a cada um. Então, isso não é ruim. O ruim é quando aí a pessoa passa a viver não em função dos valores de si mesma como indivíduo,
não dos valores de si mesmo enquanto ego, enquanto divindade, mas passa a viver através dos valores artificiais que ela ou o meio colocou na sua persona, né? E às vezes a pessoa, ela se sente diferente ou busca diferença, essa diferença da matéria, e ser diferente de querer ter e querer, como o pessoal fala, querer aparecer e essas coisas assim, é porque o meio molda. E como é que o meio molda? Você pega então esses veículos todos, essas partes todas que nos foram dadas, 4 com forma, né, que é o físico, o vital, o plano das emoções, que é o astral, e a mente concreta, e 3 sem formas, ou arrúpicos, né, que é a mente abstrata, a Budi, que é o plano do amor universal, ou da certeza total, né, e mais a Atman, que é a vontade transformada em matéria. E aí, se eu vou viver em função da persona, e eu tenho esses veículos que eu tenho total autoridade para fazer o que eu queira dentro deles, então o meio onde eu vivo e a minha suscetibilidade ao meio é que molda, né, essas tendências que vão sufocar o próprio conceito, a própria consciência do que é individualidade. De que maneira? Então, para que o indivíduo em mim, para que o ego em mim consiga interagir com a matéria, quais são os artifícios, quais são os meios para interagir com a matéria, né? Isso a gente conversou outro dia. São os 5 sentidos, são chamados bhutas, né? Que são os sentidos mais grosseiros, né? E aí, então, tudo que chega através dos sentidos, então, vai para a mente concreta, e isso chega para ela sem que ela consiga controlar. Por quê? Porque não está sendo exercido à vontade. Esses turbilhões de imagens que chega aqui, imagem que eu vejo, imagem que eu ouço, imagem que eu cheiro, imagem que eu toco, todos os sentidos gerando imagem o tempo inteiro. Então, agita a matéria mental, e como isso é gerado o tempo inteiro, vai sobrando resíduo, né? Esses resíduos de matéria mental chama vritti, e eles ficam e se acumulam, e o conjunto deles é que gera as tendências, e é o terreno onde os desejos que caem florescem violentamente e se desenvolvem. Então, o meio, ele molda realmente o caráter e a alma da pessoa. Recentemente eu vi e as pessoas já devem ter visto também, mas esses dias aí eu vi mandaram para mim um vídeo onde existiam muitas individualidades, ou seja, eu acho que é a abertura dos Jogos Olímpicos do ano que vem no Japão, alguma coisa assim. Um monte de indivíduos fazendo coreografia, marcha, mas exatamente iguais, como se fossem bonecos. A minha questão é essa aqui. São individualidades, veja só, são individualidades, são diferentes, mas naquele momento estão exatamente iguais. Porque quem está dominando é a persona, né? Tá, mas é interessante. Então, esse aí é bacana. Então, em alguns momentos nós temos que ser iguais. Isso nós temos diversas provas. Lógico, mas aí é que está. Eu quero abordar, então, para você continuar o raciocínio. Eu quero trazer isso no plano terrestre, o nosso dia a dia, e quero ver isso aí no plano oculto. Tá? Então pode seguir. Então, assim, quanto mais imerso na matéria, mais a individualidade nos parece diferente. Quanto mais caminhando em direção à consciência, mais a individualidade nos parece única. Por quê? Porque na medida em que nós andamos em direção à consciência, a pluralidade, ela tende a desvanecer. Porque eu tenho em mim a alma, que é totalmente diferente da tua. Eu tenho em mim a mente concreta, que é totalmente diferente da tua. A tua é diferente da minha, da de vocês. Na medida em que você falou, a pirâmide vai afunilando. Então somos menos. Lógico, não é que somos menos, é que daí todos nós formamos um. Sim, tá. Então, na medida em que daí eu vou sair da minha mente, do plano das emoções, sair da mente concreta, eu vou para a mente abstrata. Mesmo na mente abstrata, eu sendo indivíduo e individualidade, eu sou um indivíduo muito parecido com você. Porque a minha diferença com relação a você é uma separação de matéria para experienciar, não é diferença de conteúdo. Em termos de alma,
há uma gigantesca diferença de conteúdo entre individualidades. Do ponto de vista mente concreta, a parte das emoções, do ponto de vista mente concreta, há uma gigantesca diferença entre nós em termos de individualidade. Do ponto de vista mente abstrata, há muito pouca diferença entre nós enquanto individualidades. No plano búdico de cada um, há pouquíssima diferença entre nós do ponto de vista de individualidade. Por quê? Porque a gente está disperso no todo. Quando chega no Atman de cada um, aí nós continuamos com individualidades, mas aí já somos gêmeos. Percebe? Sim. Então, e aí há o plano acima de Atman, né? E aí chega um ponto em que daí todas as individualidades se fundem, né? A diferença é que daí o conceito de individualidade para a humanidade hoje é baseado na inconsciência. Nesse caminho da humanidade em busca da aquisição de consciência, aquilo que nos torna diferente vai desaparecendo. Então, é a questão do Atnyatnyatat, né? O um no todo e o todo no... Esse que é o significado. Então, hoje, nós somos personas e indivíduos, né? Personas encobrindo os indivíduos e, portanto, somos todos diferentes. Na medida em que adquirimos consciência, as personas se tornam translúcidas, né? E os indivíduos são visíveis. E quando os indivíduos são visíveis, eles veem que eles são todos diferentes em si, mas exatamente iguais em si também. Por quê? Porque eles são expressão de uma única coisa, que é o Criador, que é o imanifestado, que é a divindade. Isso é que se chama Atman Buddhiman. Esse que é o espírito. O espírito de cada um é exatamente igual ao outro, né? O que muda é que roupa cada um veste. Porque é interessante isso. O que a gente já falamos também sobre empatia, essas coisas. Por que existe a empatia? Porque nós temos coisas iguais. As diferenças diminuem, como você está falando. Pensa-se igual, busca-se o mesmo objetivo, gostam-se das mesmas coisas. Então isso seria já uma acomodação, vamos dizer, mas ainda a nível de persona, porque sim, a empatia, claro, as personas a empatia é entre almas, né? Não é entre individualidade, não é entre espíritos. Sim, Quando a pessoa fala assim, é minha alma gêmea, está falando exatamente o termo adequado. Você está falando do macro, e isso que eu acabei de dizer é um micro. É um micro que, se ele aumentar, ele vai completar esse macro. São pequenas coisas. Mas é o caminho. É o caminho, exatamente. Porque a única maneira de eu compreender que eu sou diferente e igual a você, né, é eu perceber que a diferença que nós temos é só com relação a como a tua alma é formada e como a minha alma é formada. Na medida em que as razões das antipatias, desamores, horrores, medos, inseguranças coisas vai desaparecendo, daí eu vejo você como um ser humano. Daí eu falo, você é um ser humano. E ele diz, eu também sou um ser humano. Daí a gente passa a não ter medo da diferença, porque hoje a vontade de ser diferente ela é tão grande que a imperfeição do ser humano e que tem em si toda a beleza do cosmos, né? A imperfeição de cada ser humano e a diferença física de cada ser humano é o que de mais belo existe. Então, se tende a ser diferente, então eu tenho o corpo exatamente da forma como necessário para eu resolver minhas questões todas, né? Daí eu vou e mudo o cabelo, eu faço a plástica, eu aumento aqui, eu diminuo ali, eu corrijo aqui e tal. Por quê? Porque eu quero um padrão. Eu quero um padrão e eu estou construindo artificialmente um padrão de persona que tem um impacto profundo na persona como eu sou e como deveria ser. E há um choque constante entre a persona que eu nasci e a persona que eu moldei artificialmente, né? E descaracteriza totalmente. Não, e desse pandemônio sai a próxima persona e eu vou ter que tratar dela. Sim, a terceira, em função disso. Eu tô assim, os desamores, né, com relação às minhas diferenças, né, moldam drasticamente o que vai ser a minha próxima persona. Sabe? E aí eu passo a não gostar de mim mesmo, eu passo a não conseguir conviver com mim mesmo, eu passo a ser
o meu maior acusador, eu passo a ser o meu maior carrasco. Então, aquele elemento catalisador, primordial, básico, para que aconteça, né, a translucidez da persona, para que a individualidade se mostre, e esse elemento é a paz, né, ele deixa de existir. Então, se você não tem paz internamente, a tua persona, ela vive em convulsão, né, e aí aquela água turva não deixa ver o que está no fundo. O que está no fundo? A individualidade. Então, olha para você, puxa, como você é diferente, né? E aí, como a gente não consegue compreender esse jogo, persona, né, individualidade em nós mesmos, daí a gente fala assim, puxa, mas eu me sinto deslocado nesse mundo, parece que eu não compreendo ninguém, não sou compreendido por ninguém, não aceito os valores desse mundo, eu gostaria que o mundo fosse diferente. Assim, ótimo, perfeito, sabe o que é isso? Isso é tua individualidade gritando para tua persona. Sim. Só que daí, como você não consegue fazer com que você converse com você mesmo, né? Aí você acha que a razão dessa inquietude é o meio que te cerca. Não é o meio que te cerca, né? É em você. Então, o primeiro passo é saber discernir, né? O que é a persona, o que é individualidade, Sim. o que é uma série de coisas. Persona é o que nasce e morre, assim, é a alma, né? A alma, ela é engendrada e ela vai morrer várias centenas de vezes, até que um dia, se por felicidade e por causalidade e por lei, né, você tenha atingido tal patamar de consciência que por questões de economia cósmica, aquela alma, ela precisa ser preservada e se torna tão perene quanto o teu corpo físico. Até que isso aconteça, nasce e morre o corpo físico, o vital, o astral e a mente concreta. Nasce e morre, nasce e morre. Chega a um ponto em que daí a persona já mais calejada, né, ela então realmente consegue descobrir em si a individualidade, ela consegue ver em si de onde emana a voz, né? E aí então o indivíduo tira a máscara e vê que o rosto dele é a própria máscara. Nesse instante, a persona se fundiu ao indivíduo, o eu inferior se fundiu ao eu superior. Não existe mais diferença nem de você para o teu irmão, nem de você para a humanidade, nem de você para o cosmos ou para a divindade. Por analogia, o teatro grego queria demonstrar isso. Lógico, na verdade, né? lógico. Por isso que a persona é a máscara usada no teatro grego. Exatamente. Então, hoje, o que seria interessante? Seria interessante eu ser diferente ou seria interessante eu procurar ser igual? Assim, como é que seria o comportamento acho que de hoje? as duas coisas, né? E quando utilizar cada coisa? Quando lutar por... batalhar por alguma das duas? O fato de ser diferente, a primeira coisa, não te torna deslocado, não te torna superior. Você pode buscar o seu grupo, né? Claro. Não te torna superior, não te torna inferior, não te torna melhor, não te torna pior. Você é diferente porque você realmente é diferente. Cada ser humano ele é engendrado de maneira diferente. A personalidade, o teu nome, tua identidade, tua carteira de motorista. Essa é a persona. Dentro da persona, ou embaixo da persona, ou por detrás da persona, está a individualidade. E a individualidade, ela é exatamente igual a cada um dos outros seres humanos e diferente em si. Por quê? Porque ele é um múltiplo existindo. Mas esse múltiplo é como pensar assim, você pega os 5 dedos da tua mão. O formato do dedo, né? O dedo é a persona. O que une o dedo, né, é o indivíduo. Sim. Tá? E aí, qual dedo é melhor do que o outro? Qual é pior? Qual é mais inteligente? Qual é mais ágil? Qual é mais bonito? Qual é a unha mais perfeita? Todos são perfeitos e necessários e tem que ter inclusive um antagônico. Tem alguém que faça pandan, que faça o equilíbrio, né? Porque se eu tivesse só assim, eu teria mão de símio, né? Como eu tenho o oposto, então eu consigo me apoderar da matéria, me apoderar do astral, me apoderar do mental. Então esse jogo da oposição é a oposição que a matéria faz à consciência, porque é da oposição, da polaridade que vai surgir o equilíbrio, né? Então eu
tenho que ter consciência que eu sou diferente, mas o fato de ser diferente não significa que se incorre em insegurança, em angústia, em tristeza, nem em sentimento de superioridade, e nem você não precisa buscar a compreensão dessa questão de por que é diferente, realizando desejos que te façam sentir diferente na questão da matéria. Então, você precisa comprar determinado carro para se sentir superior, porque você quer ser diferente. Você faz questão de ir no aeroporto, ir para a sala em separado porque tem menos pessoas, porque você quer ser diferente. Sala VIP. Você quer viajar não na econômica, na turística, mas nem na executiva, nem na primeira. Você quer ser tão diferente que você quer que o comandante do avião dê o lugar para você. Você vai derrubar a miséria do avião. Então, não adianta buscar alimentar ou compreender a diferença baseado nos desejos da persona, né? Isso é só fruto de frustração, né? E só vai gerar frustração e vai abrir espaços para novos desejos de uma maneira que jamais vai terminar. É um processo infinito, né? Até que você descubra que você é diferente, mas é aquele diferente pacífico, não é aquela diferença pandemônica, né? Ou outra palavra nova, pandemônio. Aquele pandemônio, né, que existe, né, na diferença da persona, onde cada desejo briga contra o outro e o desejo em si se sente diferente e ele precisa lutar para sobreviver. Então é um campo de batalha, né, permanente, né? Enquanto você não descobrir que daí o norte da tua vida não é determinado pela persona e que os desejos diferentes eles têm que ser equalizados pela vontade, a tua diferença real, que é a diferença de indivíduo, mas que é diferença para evoluir e que na verdade são todos iguais, diferentes entre si, ela fica latente. E a vida é desperdiçada tentando resolver as diferenças de alma, buscando prazeres nas diferenças, né? Tornando os desejos diferentes objetivos de vida. E aí a vida acaba e a individualidade não experienciou nada. Sabe por quê? Porque toda essa porcaria, né, na qual é gasta a vida, ela vira fumaça antes que um átomo sobre. Por quê? Porque desse pandemônio inteiro criado, nada presta, nada fica, assim, você não leva nada disso, né? Ele vai virar prana, lunar, vai se desfazer, né? Como se não tivesse existido. E a tua experiência de vida, a tua individualidade, ela sai do mesmo jeito que entrou, se não sai pior, porque fica um montão de resíduo para resolver na próxima persona. Por que a diferença atrai, chama atenção? Parece que a gente tem, todas as pessoas elas têm um certo padrão, sabe-se lá onde se adquiriu, mas quando vem alguma coisa diferente, aquilo atrai, não incomoda, atrai. Que nem aquilo que eu falei, a diferença é sempre para o bem, né? É porque é uma interpretação humana, né, do que é diferente. É porque a diferença, ela é assim, aquilo que eu falei agora há pouco, ela é um influxo poderoso da vontade universal. Né? Tá. Daí isso gera a vontade, isso está ligado ao próprio Atman, né? E aí essa diferença, quando ela se projeta na matéria conscientemente, ela se transforma em liberdade. Quando ela se projeta inconscientemente, ela se transforma em rebeldia. Então, por incompreensão, por não compreender, né, e por não distinguir a função de ver e realmente compreender, aí se busca ser diferente atendendo só a desejos. Então, eu preciso ser diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho um influxo. Esse é um anseio específico. Eu tenho um impulso, né, que eu preciso ser diferente. Lógico que sim. Então, o ser diferente é compreender a liberdade, é praticar a liberdade, é lutar pela liberdade. O ser diferente é praticar o bem, é lutar pelo bem, é compreender o bem, é ser o próprio bem. Né? Isso é ser diferente, né? O ser diferente não é ter coisas que te façam parecer diferente. Claro, tá. Ser diferente é ser diferente. E você já é diferente. Não existe nada que você faça que possa te deixar mais diferente do que você já é. Só que, infelizmente, para aqueles que gostam de ser diferentes do ponto de vista de astral de desejo, né? Por mais coberto de tesouros que você esteja, né, você ainda é igual àquele irmão que não tem nem o que comer hoje.
né, para a tua infelicidade. Por quê? Porque essa tua busca incessante por ser diferente te priva de ter paz. Eu vi nessa semana, só desculpa te interromper. Não, pode seguir. Eu vi um levantamento que fizeram, a gente está em 2020, né? Sim. Que então 1.250 e poucas pessoas, não sei se é exatamente esse número, né? Eles detêm, em termos de bens, eu vi, né, também, a mesma coisa que 70% da humanidade. 60 mil pessoas, parece. 60 mil pessoas. Não, são 1.000 e poucos multibilionários, 1.200 e poucos. Eles detêm a mesma coisa 60% que 60 ou 70% da população mundial. Então 1.000 pessoas detêm a mesma coisa que 5 bilhões de pessoas. Sabe? Então, e aí depois, mais cedo ou mais tarde, eles vão se dar conta que assim, eles conseguiram ser diferente para pior, né? Porque ao invés de pegar e a gente trabalhar por uma humanidade homogênea, justa, equilibrada, pacífica, harmônica, onde todos fôssemos diferentes iguais, onde todos fôssemos iguais, diferentes, respeitando as diferenças de cada um, porque as diferenças de cada um é aquilo que eu trago para resolver, não é? Então eu tenho que respeitar, mas eu sei que você é igual a mim. Por quê? Porque nós somos seres da mesma origem, da mesma estirpe, é a mesma humanidade evoluindo. Então, o não trabalhar para que o mundo inteiro fique em equilíbrio, né, isso mostra o quanto há na humanidade hoje a incompreensão do que é ser diferente e do quanto todos nós somos exatamente iguais em tudo. É interessante, porque apesar de sermos, olha só, quero que você me explique isso aqui. Apesar de sermos diferentes, né, nós terminamos todos exatamente igual. Lógico. Exatamente igual. Por mais diferentes que sejamos, qual é o ensinamento disso? Sim. Vamos esquecer religião, sim, vamos esquecer essas balelas que a gente sabe. Viva bem se preparando para uma boa vida após a morte, porque essa busca incessante, né, por nortear a vida pelos desejos, e quando chega um momento em que você não está mais no plano mais denso e não tem o corpo físico para alimentar, tudo aquilo que está criado vai querer ser alimentado ainda, e você vai ter que se haver com eles, você mesmo, né? E depois disso não sobra nada. Todo mundo termina do mesmo jeito, você vê? É igualzinho. E ainda hoje eu estava conversando ainda com uma pessoa que estava lendo, só para completar aqui, que estava lendo Alice Bailey, né? E ela chama atenção para um detalhe que ela compartilhou comigo, a pessoa compartilhou comigo, e é interessante, que fala, a gente conhece tudo sobre o antes do nascimento. Não é a gestação, como se faz, o crescimento, o acompanhamento, tudo. Agora chega na hora da morte, ninguém sabe de nada. É porque daí... Sabe? Então é interessante essa abordagem da Bailey. É porque a persona, ela não se aproxima, né, de conhecimento, porque o conhecimento ele vai alterar a matéria mental, né? Então, e se esse conhecimento ele está entrelaçado com medo, então há uma repulsão natural da mente àquilo que lhe cause antipatia. E a morte é o maior medo da alma inconsciente. A alma que não tem consciência, a alma que não teve um menor vislumbre de individualidade, ou a alma que não está preparada, ou a alma não iniciada, ou a alma que não compreende estar inserida, ela sabe que ela vai deixar de existir, né? E não é na morte, a alma em si vai deixar de existir também, né? E isso para a alma é apavorante. Então, conhecer alguma coisa sobre a morte é você ficar metendo o dedo numa ferida que não tem sentido, né? Mas é interessante então, isso, né? A maior parte das pessoas ignora, né? Porque você já falou aqui e acredita-se muito, tal, que todo mundo já morreu N vezes, né? E assim como todo mundo nasceu... 777, 99 mais ou menos. Então é interessante porque esse medo não acaba, então, puxa. Aí é que a gente volta àquela velha recomendação desde a primeira conversa, iniciação. A iniciação é a única forma de nós caminharmos em direção a uma diferença consciente. Sabe? Então, hoje a gente tem uma diferença inconsciente.
E a diferença consciente, a gente vê que somos todos iguais. Então, a iniciação vai fazendo o quê? Ela vai tirando esses véus, vai amainando a alma, né? Para que serve a iniciação? Para acalmar a alma. Para que serve a iniciação? Vamos supor assim, tudo que eu vejo no mundo externo, ele vai imprimindo reflexos no grande espelho que é a minha alma, né? E aí como eu vejo alguma coisa e aí isso apaga sozinho e fica um resíduo, então fica meio borrado o espelho. E aí camada sobre camada sobre camada e é um espelho que eu não sei se é um espelho ou uma pedra, porque eu não vejo mais o meu reflexo. A iniciação o que é? É você ir calmamente, pacificamente, perseverantemente, intrepidamente, formidabilissimamente, corajosamente pegar um paninho e ir polindo um pedacinho cada vez, até que aquilo fique tão limpo, tão translúcido aquele espelho, que daí a alma veja a individualidade. A individualidade de cada um de nós hoje ela está escondida sob as sujeiras ou os ruídos, né, ou as criações da nossa própria alma. É como exatamente a persona, a máscara, ela encobre a verdadeira face, né? E a vida, ela deveria fazer com que no final da peça, quando o ator tira a persona, quem tá vendo fica espantado e fala, mas é o mesmo rosto. Então. É porque a persona daí, ela tá igual à individualidade. Isso. O humano se transformou em igual ao divino. Sim, e para ser igual, em outras palavras, próprio... a queda da máscara, né? Porque aí você vai mostrar que você realmente é. Exatamente, exatamente. E o grande medo da queda da máscara é para ver o que está por trás, porque às vezes quando cai uma máscara, por trás tem outras máscaras bem mais confusas, mais complexas, né? Mais agitadas, né? E o não medo de queda de máscara é que quando cair a última máscara, por trás está a própria indivíduo, está o ator. Né? Agora para a gente encerrar, eu vou te pegar aqui. Não, estou brincando. Você, desde que eu te conheci, quase 15 anos atrás, você é um cara diferente. Por que é um cara diferente? Eu digo do padrão de todo mundo. Eu sou meio parecido, mas, nossa, muito distante nesse aspecto. Você gosta de se tocar, né? Você tem a sua maneira de viver, você se toca, você tem determinadas coisas que você se foca em fazer, é interessante isso aqui. Então, se alguém te vê, se alguém conversa com você, se alguém conhece a sua vida, vai achar você diferente. Ele é diferente. Você tem consciência de que você é diferente? E o que fala agora, para a gente finalizar, o Jorge, um diferente, no mundo que ele vive, pregando é o termo inadequado, divulgando o processo da iniciação e tendo que conviver com aquilo que você não gosta. Não estou mentindo nada, você sabe que é verdade. Sim, eu sei. Então, por favor, acho que é interessante para todo mundo ouvir isso aqui, é curioso até. Eu sei da sua dificuldade, isso aí eu vejo como uma dificuldade, né? De conviver, de transitar. Trazer você aqui, fazer você ir em algum lugar, isso aqui, quanto eu já me irritei com você, você sabe disso. Eu sei. Nossa Senhora. Não, e com razão, né? Então, exatamente, porque você é diferente. A gente tem os padrões, a gente exige que as outras pessoas sigam os nossos padrões. Não, mas assim, até obrigado pela pergunta, né? Mas eu não vejo diferente. Até porque, como eu tenho dedicado a vida para amainar um pouco minha alma, né? Às vezes eu consigo, às vezes não, porque às vezes eu me revolto, né? Sim, só natural. Que eu me revolto porque eu penso que poderia contribuir para um mundo melhor, eu gostaria de ver um mundo diferente, e às vezes parece que demora, mas é só questão de interpretação, daí eu já calibro. Então eu absolutamente não me vejo como diferente, eu só respeito minhas limitações. Quais são as minhas limitações? Eu não tenho habilidade social, assim, eu não tenho conteúdo social nenhum, eu não sei sair para uma festa para conversar, eu nunca joguei futebol, eu fui na vida inteira um dia só num campo de futebol, eu não torço para time nenhum, eu não gosto de nada, eu não gosto de comida nenhuma, eu não sinto medo, eu não, sabe, assim,
Mas aí, exatamente porque então eu fui diminuindo essa quantidade de desejos, é porque daí, daí então eu me vejo exatamente igual aos outros, né? E o que eu faço então é respeitar minhas limitações com relação a isso. Como eu não sei fazer isso, né? Então eu vivo afastado, né? A minha vida inteira foi assim, de viver afastado, a vida inteira assim, de uma maneira estranha, e sempre procurando compreender. Você falou que daí, no início da conversa, falou assim, que daí eu sou diferente. Então, eu acho que dá para aplicar, não que eu sou uma pessoa diferente, mas hoje eu sou diferente de ontem, porque eu acho que compreendi. Eu sou muito diferente do primeiro dia que a gente veio conversar aqui. Sim. E te agradeço muito por isso, porque o fato de ter que vir conversar... Já é um... Sim, e então ter que sair, essas coisas assim. Sei. Então, isso mudou muito a minha vida, né? Mas, tirando essa questão, então, dessa minha incapacidade de me relacionar, eu sou exatamente igual a todas as pessoas. Porque, só um adendo, todos que te conheceram antes de eu conhecer, e que eu falei já, o Jorge me dá umas mancadas, e às vezes que eu fico bravo, compartilho, ele era assim na empresa que trabalhava, era tudo. Quer dizer, passei com muita dificuldade, às vezes sim. Você chegava o que você é como realmente. trainee na empresa e sempre fui revoltado, né? Então eu cheguei no horário no primeiro dia e no último dia. E aí dava um manual gigante para ler e dizendo, agora eu vou te explicar. Não, tudo bem. Daí eu mesmo ia ali, lia 2, 3 páginas, depois quebrava a cara sozinho. Então, porque eu não conseguia me relacionar, né? Eu fiquei lá 10, 12 anos na empresa, fui um dia, né, num happy hour. E aí fui lá, mas é uma limitação de cada um, né? Agora, ainda ontem em casa, a gente estava conversando e o pessoal da minha família reclama por causa disso, né? Eu não vou em shopping, não vou em cinema, moramos em Florianópolis, mas eu não vou em praia, sei lá, 5, 6 anos, não gosto. Não vou há mais de 20. E sabe por quê? Porque assim... eu estou na praia, aproveitando a praia lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma tarde inteira. Eu podia estar em casa estudando, né? A turma fica brava produzindo alguma coisa que ajudasse as outras pessoas. Então, eu acho que daí eu posso usar a minha vida da melhor forma possível, que é tentando compreender as coisas para repartir ou para ajudar. Só que daí em casa, eu sei que o pessoal tem uma paciência de Jó comigo, eles falam assim, mas se você não gosta, por que então às vezes você vai conversar lá no programa, ou então você vai conversar com as pessoas nos outros lugares, nas outras cidades? Eu disse, mas daí é o que eu gosto, né? Então, se eu estou conversando com 1, com 2, com 5 mil, com 10 mil, e a gente está falando sobre questão filosófica, né? Sobre iniciação, aí aquilo é o meu ar, aquilo é a minha água. Sim. Né? Sim. E agora, fora disso, eu sou uma pessoa com a qual é muito difícil conviver. Eu reconheço que eu não me aguentaria. Mas é uma falha, né? Eu tento corrigir. Não tem falha. Eu tento corrigir, O importante é ser o que a gente é, autêntico. Por isso que eu falo assim, eu sempre falo que daí tem que ter muita paciência com a gente mesmo, porque são minhas limitações, né? Eu sei que às vezes sim, devia pensar um pouco no entorno, falar assim, mas daí tem lá a minha filha que quer ir sair, ou o neto quer sair, alguma coisa assim, e daí eu vou dar uma volta assim, mas eu fico agoniado porque eu voltar, né? Pra voltar, assim, o corpo está andando, mas a cabeça está lá, porque eu tenho que revisar uma carta, eu tenho que terminar um documento, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que... E se a gente pode repartir, por que não, né? Então, mas você veja que daí eu só tenho uma maneira esquisita de ver a vida. E daí, desculpa eu estar falando uma coisa particular. Eu puxei pessoal, né? essa coisa. Mas daí é exatamente por conta de ter uma vida mais reclusa, que daí eu me sinto exatamente igual às outras pessoas. E daí isso me permite amar incondicionalmente a todos. Raras são as pessoas pelas quais eu nutro antipatia. Sabe? E tem algumas pessoas pelas quais eu nutro antipatia. Sim. Sei que não deveria, não é? Mas assim, toda aquela pessoa que conscientemente prejudica os demais,
eu nutro antipatia. Sim. Né? Até que eu consiga em mim vencer a antipatia. Perfeito, é isso mesmo. Assumir que... seria errado eu mentir, dizer que não tenho antipatia. Agora, enquanto ser humano, amo igualmente. Agora, enquanto persona, é meu oponente. Por quê? Porque se você prejudica aqueles os quais eu quero ajudar, né, eu vou dar embate a você. Né, e para por aí. Né? Só isso. Então, isso que eu provoquei aqui o Jorge, para que o Jorge falasse, passasse a experiência dele, é exatamente para fazer uma provocação para você que está nos assistindo, para que você também se aceite como você é. A diferença dos dedos. Uma aceitação, né? Eu sou assim e não é porque eu sou diferente que eu vou deixar de fazer. Se sentir diferente é extremamente salutar, né? Porque daí você sabe que você é um indivíduo único no universo. Né? Agora, essa diferença, ela não te torna desigual com relação ao teu irmão. Perfeito. Você é diferente, mas tão irmão quanto o outro, porque o outro também é diferente, né? E ele é igual a você. Porque então, veja, o conceito da palavra diferente é só aquele que está bem afastado. Sim. Né? Mas uma coisa que está bem afastada de outra coisa não significa que não são iguais. Isso. Esse é o conceito de diferença, afastado mais iguais. Então, os seres humanos são diferentes assim, estão afastados entre si, mas são iguais. Quando a gente percebe esse conceito, que só quem é, o que nos afasta é a persona, são os medos, né? Aí então a gente está afastado, mas não somos mais diferentes, somos iguais. Por quê? Porque a gente é uma coisa só. É isso aí, né? maravilha. E é isso que a iniciação permite, é que a gente então perca o medo, as inseguranças, assim, não desenvolva neura nenhuma, né? E veja o outro como que o outro é. Assim, é um ser humano tão na floresta quanto você está. Um ser humano com tantas nidanas e escanas para resolver quanto você tem, né? E já que são seres humanos, né? Em um mundo que espera ser transformado, por que não trabalhar junto? Perfeito. Né? É melhor você ter alguém para conversar que não saiba conversar exatamente o que você gostaria, mas pelo menos você tem alguém para você não ficar sozinho de persona. Enquanto indivíduo, sim, você é completamente solitário. Brilhante, muito bom. Nossa, gostei mais uma vez. O gostoso do Vida Inteligente é isso. A gente nunca sabe o que vai acontecer e... sim, só falta uma coisa a dizer, é que aí a gente vem da unidade, a gente está na multiplicidade e o caminho de evolução é caminhar em direção à multiplicidade tão consciente que daí o que existe é só a unidade diferenciada. Perfeito. É o Atni, Atni, Atati, o Uno todo, né? E agora o todo caminha em direção ao Uno, que é quando todos nós tivermos tal estado de consciência e tal estado de matéria, que a gente já não se diferencia mais e age independentemente. Por quê? Porque nós criamos a compreensão do universo e a rebeldia, né, ela deixa de ser uma divina rebeldia inconsciente e passa a ser uma divina liberdade consciente, e aí então acabou a evolução. Perfeito. E esse tema que ele acabou de dizer, Atni, Atni, Atati, já foi tema do Vida Inteligente. Seria interessante, depois de você assistir esse programa, você rever, porque assim você já vai entender mais uma série de coisas. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal, muito legal. Muito legal. E é bom que depois, durante o resto do dia da gravação, assim, fica aquele ambiente zen. Fica tudo diferente. É isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.